Dom Casmurro, capítulo 64, Uma Ideia e um Escrúpulo. Relendo o capítulo passado, acode-me uma ideia e um escrúpulo. O escrúpulo é justamente descrever a ideia, não havendo mais banal na terra, posto que daquela banalidade do sol e da lua, que o céu nos dá todos os dias e todos os meses. Esse posto que, entenda como ainda que, se bem que, uma vez que, ok? E aí a coisa fica mais inteligível, né? O escrúpulo é justamente descrever a ideia, não havendo mais banal na terra, posto que, ainda que, uma vez que, daquela banalidade do sol e da lua, que o céu nos dá todos os dias e todos os meses. Deixei o manuscrito e olhei para as paredes. Sabes que esta casa do Engenho Novo, nas dimensões de exposições e pinturas, é a reprodução da minha antiga casa de mata-cavalos. Outro sim, como te disse no capítulo 2, o meu fim em imitar a outra foi ligar as duas pontas da vida, o que aliás não alcancei. Lembre-se, a gente teve essa discussão lá no começo, é isso que ele está tentando, e eu acho que agora ele está conseguindo muito melhor do que a casa, atar essas duas pontas da vida, né? Pois o mesmo sucedeu àquele sonho do seminário. Por mais que tentasse dormir e dormisse, donde concluo que um dos ofícios do homem é fechar e apertar muito os olhos e ver se continua pela noite velha o sonho truncado da noite moça. Tal é a ideia banal e nova que eu não quisera pôr aqui e só provisoriamente a escrevo. Olha que interessante. Então ele está tirando uma conclusão sobre a vida. Qual é o sentido da vida, né, em determinado aspecto? O ofício do homem é fechar e apertar muito os olhos e ver se continua pela noite velha, ou seja, ver se continua na velhice, o sonho truncado, o sonho todo entrecortado, o sonho cheio de lacunas da noite moça. Tal é a ideia banal e nova que eu quisera por aqui e só provisoriamente escrevo. Antes de concluir esse capítulo, fui à janela indagar da noite por que razão os sonhos hão de ser assim tão tênues, que se esgarçam ao menor abrir de olhos ou voltar de corpo, e não continuam mais. Só uma coisa, percebam aqui, está acontecendo uma coisa relativamente, quer dizer, uma coisa bem rara, que é a gente está sendo transportado da esfera do Bentinho, do tempo do Bentinho, para estar junto lá do Dom Casmurro, já velho, na casa dele de mata-cavalos, né? Não, sempre confundo essas duas, da casa do Engenho Novo, tentando reproduzir de mata-cavalos, né? E não só ele mostra isso, como ele anda um pouco pela casa e a gente segue ele já, digamos assim, no presente do Dom Casmurro, né? Não naquele passado do Bentinho que ele estava contando. Então perceba, antes de concluir este capítulo, fui à janela indagar da noite por que razão os sonhos hão de ser assim tão tênues, que se esgarçam ao menor abrir e fechar de olhos ou voltar de corpo, e não continuam mais. A noite não me respondeu logo, estava deliciosamente bela. Os morros palejavam de luar, palejavam de luar, que é ficar pálido, né? Palejavam de luar, e o espaço morria de silêncio. Como eu insistisse, declarou-me, à noite, né, que os sonhos já não pertencem à sua jurisdição. Quando eles moravam na ilha que Luciano lhes deu, onde ela tinha o seu palácio e donde os fazia sair com as suas caras de vária feição, dar-me-ia explicações possíveis. Mas os tempos mudaram. Os sonhos antigos foram aposentados e os modernos moram no cérebro da pessoa. Estes, ainda que quisessem imitar os outros, ou seja, os antigos, os que moravam na ilha de Luciano, não poderiam fazê-lo. A ilha dos sonhos, como a dos amores, como todas as ilhas de todos os mares, são agora objeto da ambição e da rivalidade
da Europa e dos Estados Unidos. Ou seja, todas as ilhas agora elas perderam esse quê de místico, de mágico, né? Agora são realmente só ilhas mesmo. E, por sinal, bem mundanas, objetos de disputas políticas, etc. Era uma alusão às Filipinas. Então ele estava falando da rivalidade entre a Europa e os Estados Unidos. Era uma alusão às Filipinas, pois que não amam a política, e ainda menos a política internacional. Fechei a janela e vim acabar este capítulo para ir dormir. Não peço agora os sonhos de Luciano, nem outros, filhos da memória ou da digestão. Basta-me um sonho quieto, um sono quieto e apagado. De manhã, com a fresca, irei dizer o mais da minha história e das pessoas. Então, como eu falei, a gente interrompe a história do Bentinho, a gente vai lá com o Dom Casmurro, dá uma caminhada, dá uma olhada pela noite, vê ele tendo algum problema em dormir, vê a situação política atual do Dom Casmurro e vai com ele para a cama para dormir, né? Luciano, vamos lá, quem é o Luciano? Novamente eu vou usar aqui a nota da edição da editora Ática, né? Luciano. Luciano de Samosata. Eu não sei se a edição aqui diz, não, acho que não diz, mas a gente está falando de Luciano de Samosata. Luciano, escritor grego, advogou em Antioquia, depois saiu pelo mundo dando conferências, viveu como satírico em Atenas e acabou alto funcionário no Egito. Sua obra é variada e inclui exercícios de retórica, escritos autobiográficos, tratados sobre história, escritos semi-filosóficos, paródias trágicas e paródias trágicas. Renovou os gêneros literários e criou o diálogo satírico, né? Então, provavelmente, o Machado de Assis está fazendo alusão a uma obra específica do Luciano em que os sonhos moravam em uma ilha, o que era comum, né? Os sonhos terem uma determinada personalidade, né? na mitologia grega. Então, o Machado de Assis estava pensando em talvez uma obra em específico. O comentador aqui da editora Ática não conseguiu achar essa obra, muito menos eu, né? Eu não conheço nada do Luciano de Samosata. Luciano de Samosata, de acordo com a minha pesquisa aqui, viveu do ano 120 ao ano 192. Então, deixa eu ver. Transporte um pouco mais longo ao presente do narrador, eu já comentei com você. De manhã com a fresca, quer dizer, com o frescor da manhã, irei dizendo mais da minha história e de suas pessoas.